Fábio, sejam bem-vindos mais um vídeo nesse canal. E hoje eu quero trazer pra você um assunto que é meio sério, assim, né? A minha geração, pelo menos, ou aquilo que a gente chama de geração millennial, tem várias características em comum. Embora dentro desse espectro de millennial existam pessoas de vários backgrounds, de culturas diferentes, de idade às vezes diferentes, existem algumas coisas que nos unem, que são os vícios parecidos. E quem já tentou escapar de um vício, se livrar de um vício, sabe do que eu tô falando. Quando o vício ele entra na sua rotina daquele jeito assim, que não sai mais, porque é diferente hábito e vício. O vício é um hábito que é nocivo pra você, faz mal pra tua saúde, faz mal pros teus relacionamentos, faz mal pra tudo. Quando o vício ele tá ali perpetrado na sua vida, você parece ser totalmente escravo. É como se você não tivesse vontade própria, é como se você não tivesse nenhum domínio próprio. Tudo que você faz gira em torno de satisfazer esse vício. Pode ser cigarro, podem ser drogas, pode ser medicamento, que também é droga, né? Podem ser bebidas, pode ser pornografia, pode ser masturbação, pode ser rede social, pode ser fofoca, crítica, pode ser comida. Hoje, principalmente esses autoindustrializados, autoprocessados, existem uma série de substâncias que deixam a gente viciado naquele sabor. Todas essas coisas, jogos online, compras online, tudo isso faz com que a gente seja menos humano, ou seja, menos digno. Se você tem algum vício, se você já lutou com algum vício, se você tem um parente que tem vício, você sabe do que eu tô falando. É triste, é dolorido e muitas vezes a gente não sabe como escapar desse ciclo, né? Porque acaba virando um círculo mesmo. Você tem um gatilho, você tem uma ação, daí você tem uma recompensa, daí você quer de novo, é uma desgraça. Você que me acompanha há mais tempo sabe que eu escrevi sobre vício na internet tem alguns anos. E eu escrevi esse livro na época eu morava na Inglaterra e ainda não se falava muito sobre vício em redes sociais. Meu livro foi um dos primeiros que abordou o vício em redes sociais, os gatilhos, as formas de recompensa. Aliás, se você quiser adquirir, tem um link aqui embaixo para todos os meus livros. Mas na época eu acabei entrevistando muitas pessoas que me ensinaram sobre vícios nos mais diferentes aspectos da vida, tá? E os vícios mais comuns hoje para essa nossa geração são redes sociais, celular, porque às vezes nem sempre está conectado uma coisa com a outra. A pessoa é viciada na rede social e não em ficar usando o celular o tempo todo. Já tem outras pessoas que elas precisam estar o tempo todo abrindo o celular, fazendo uma coisa no celular, jogando no celular. É o celular em si, não necessariamente só a rede social. Então, rede social, celular, comidas processadas que fazem muito mal para o seu corpo, sexo online e compras online. São 5 que são os mais nocivos e mais frequentes na nossa geração. Mas como é que a gente faz para vencer um vício? Bom, vamos entender primeiro como é que o vício funciona. Muitas vezes ele vem na sua vida não porque você foi buscar, mas por um contexto, uma roda social, uma curiosidade. Aí você vai lá e faz aquela ação, seja ela qual for, uma vez. Aí foi bom, então seu cérebro gravou aquela ação com uma sensação de prazer boa. Aí você, não fez de novo, tal, mas de repente você está naquele mesmo contexto de novo, seja com os amigos, seja sozinho em casa, seja numa deprê, numa solidão, é a mesma sensação de novo, ou seja, é o mesmo gatilho, é a mesma condição que fez você fazer daquela vez. E você se lembra, puxa, aquela vez que eu usei droga, aquela vez que eu bebi, aquela vez que eu fiz um monte de compras online, aquela vez que eu fui pra pornografia, tudo isso foi bom, vou fazer de novo. Aí você faz de novo e seu cérebro recebe a recompensa com dopamina, com uma série de hormônios de bem-estar e você gosta daquilo. Quando você gosta, você gravou de novo uma forte impressão. A partir de algumas ações e algumas substâncias, por exemplo, você nem precisa de tantas assim, você tem um círculo mesmo. Você tem um gatilho, que é a situação, o sentimento, ou a pessoa, ou coisas que te fazem lembrar daquilo, você vai lá, faz a ação, que é o hábito ou o vício, aí você tem uma recompensa. Acaba a sensação de recompensa, você vai de novo e você vai tipo um ratinho de laboratório rodando, procurando aquela sensação de novo. Existem muitas maneiras de lidar com isso. Eu vou falar pra vocês a ordem que eu considero mais hierárquica, mais eficiente. A primeira dela é você admitir, porque é muito difícil admitir que você está viciado. Pra mim, era o vício justamente em celular e nas redes sociais. E eu ficava dizendo o tempo todo pra mim mesma, imagina, gente, que viciado, você tá louca?
Eu trabalho com isso, eu sou jornalista, agora eu tô trabalhando com internet, eu preciso, mas não era verdade. Aquilo era o que eu contava pra mim, pra me livrar da dor e da vergonha de admitir que eu estava viciada naquilo. Tanto que na época, quem lê o livro sabe disso, eu fiz um teste numa clínica de Londres e dos 5 níveis de adição eu tava no 4º. Eu só perdia para aqueles gamers loucos que morrem e matam os filhos enquanto jogando videogame, que eles são o do nível 5. Ou seja, ficar o tempo todo buscando aquilo é muito grave. Então, admitir. Caraca, mano, isso aqui tá me dominando. Eu toda hora tô buscando isso. Parece que minha vida não tem sentido sem isso. Nada tem graça além disso. Só isso me faz feliz. Eu passo o dia pensando nisso. Eu não vejo a hora que chegue tal pessoa pra eu fazer isso. Se aquilo toma conta dos seus pensamentos o tempo inteiro, é a sua fonte maior e primordial de prazer, presta atenção. Você está viciado. Você está viciada nisso aí que você sabe o que é. Muito bem, uma vez que você tem consciência, uma vez que você assume para você mesma, eu considero buscar ajuda médica, terapêutica, assim, o caminho mais urgente. Às vezes, para algumas pessoas, a ajuda vai ser inclusive medicamentosa, porque dependendo do nível que você está ou do estrago que você já tenha feito consigo, você vai precisar sim de intervenção profissional, médica. E fazer isso é dizer para você mesmo que você está num caminho de retorno, tá? Então, reconhecer ajuda profissional, ajuda terapêutica. Outra coisa que para mim é muito fundamental é ter um grupo de apoio. Isso pode ser tipo Narcóticos Anônimos, tem comedores compulsivos anônimos, por exemplo, tem Alcoólicos Anônimos, que é o quê? É um grupo de pessoas que sofrem com aquele mesmo problema, que tem aquele mesmo vício e se ajuda. Tá? Estar num ambiente onde você possa conversar sobre o seu problema sem ser julgado, sem que as pessoas olhem pra você e digam, nossa, não acredito que você é dessas. Estar nesse meio, estar nesse grupo terapêutico faz muita diferença. Então, busque um grupo de apoio, seja um grupo desses que a gente conhece, ou seja um grupo de amigos, de pessoas com quem você pode contar, para quem você pode ligar desesperado se você estiver num momento de tensão. Quarta ação. Cuide da ansiedade. O simples fato de você estar evitando esse vício, de você estar tentando largar dele, vai fazer com que os seus níveis dopaminérgicos eles diminuam. Então você vai estar ali muito ansioso, muito ansiosa. O que você pode fazer? Procurar formas de reduzir a ansiedade. Pode ser tomando chás, pode ser conversando com pessoas, pode ser fazendo uma caminhada, pode ser de repente adquirindo um hábito, né, que substitua esse vício seu e que te faça bem. Então procure ações, às vezes você vai precisar de uma terapia, por exemplo, para poder lidar com isso. Ou às vezes ações terapêuticas diárias, uma massagem, uma conversa, essas coisas te ajudem a baixar os níveis ali de ansiedade, que faz com que você de novo entre naquele ciclo, né, de gatilho, ação, recompensa e tudo mais. O quinto ponto, e pra mim assim, muito importante, que eu sempre tento enfatizar para quem tá querendo mudar um vício, é mudar o ambiente. O ambiente é um dos fortes gatilhos. Quer dizer, Fábio, eu fumo maconha. Eu sempre fumo maconha com a galera, eu encontro a minha turma da faculdade, no final da tarde quando eu tô fazendo isso, outro aquilo. Eu já recebi muitas mensagens assim. Eu digo, saia desse ambiente. Às vezes você vai ter que mudar de faculdade, mude de cidade, mas troque o ambiente. Você tem que mudar o seu estilo de vida, porque daquele jeito o seu estilo de vida te leva para esse vício. Então, se o meu estilo de vida hoje tá contribuindo para esse vício, como é que eu posso mudar? De repente você é um sedentário, uma sedentária, então eu vou começar a dar uma caminhada no quarteirão, você já tá tendo uma mudança no estilo de vida. De repente eu sou uma pessoa que só come comida processada, meu paladar é super viciado nisso. Bom, então talvez você vai ter que beber um pouquinho mais de água e vai inserir uma salada no seu estilo de vida. Você vai dormir mais cedo. Por exemplo, eu na época do celular, eu fui drástica, porque eu acho que algumas coisas, pra mim, pelo menos, funcionam se eu tirar totalmente do meu caminho. Então eu fiquei sem celular. A gente tava de mudança do Brasil pra Europa, eu falei, cara, é isso. Vendi meu celular no Brasil e fui pra Europa e eu fiquei quase 2 anos sem celular, vocês lembram disso? Não é que eu não acessava a internet, eu acessava do computador quando eu precisava fazer alguma coisa, mas eu não tinha mais aquela coisa na mão, sabe? De ficar com ele na mão, porque pra mim, ter o celular, ter um objeto portátil na minha mão, era um forte gatilho pra eu
tá lá o tempo todo. Então eu fiquei sem o celular. O pessoal me deu 2 anos depois, quase 2 anos depois, e eu não tinha o celular. Quando eu precisava tirar foto, eu postava alguma coisa, eu fazia com o celular dele, postava e não via, não ficava ali. E isso me ajudou muito a ter controle. Uma das coisas que eu evito hoje, por exemplo, porque eu sei que eu tenho uma tendência para esse vício de ficar com aquele negócio na mão, é não levar o celular pra cama, não levar o celular pro quarto. Se eu esqueço de levar pro quarto, ele fica numa cômoda longe da minha cama, pra eu não ter acesso a ele a primeira coisa da manhã, porque o celular é uma coisa que eu não pego na primeira hora da minha manhã, porque eu quero ficar com os meus filhos, porque eu quero fazer o meu culto, porque eu quero ter um momento com Deus, com a minha família, antes de entrar pro mundo, entendeu? Então eu não levo, eu deixo ele carregando no escritório, na maioria das vezes eu deixo ele carregando à noite no escritório, e depois que eu já fiz tudo com a família, que tá todo mundo encaminhado, deixa eu ver quem morreu. E não levar pra cama. Então esse é um cuidado que eu tenho pra eu não cair de novo nesse vício, de ficar escrava daquele objeto, daquele, né? Eu não sei qual é o seu vício, que vício você tá tentando vencer hoje na sua vida, que tipo de vício você tem que tá destruindo você, tá destruindo seus relacionamentos, sua vida profissional e a sua saúde. Você sabe, se você quiser compartilhar com a gente, pode colocar aqui embaixo e eu acho que vai ter muita gente querendo justamente se ajudar. Ou se você conhece alguém que esteja passando por um vício. Se você não quiser falar também a respeito, tudo bem. Agora, se você venceu um vício e você tem dicas práticas também pra dar, coloca aqui nos comentários. Eu tenho certeza que quem tá sofrendo com isso vai procurar ajuda, vai querer entender como é que ele faz pra ele se livrar o mais rápido possível. Sim, é possível vencer um vício, mas você tem que correr contra ele antes que ele acabe com você. Se você gostou desse vídeo, se você acha que vai ser útil pra alguém, dá joinha, faz todo aquele ritual, faz um comentário aqui embaixo e compartilhe, mande pros seus grupos, coloque nas suas redes sociais para que mais pessoas consigam ver esse vídeo. E a gente se vê na próxima semana. Beijo!